A vida de São José, retirado do livro Na Luz Perpétua, de Padre João Batista Limã. São José, comemorado dia 19 de março. São José, esposo puríssimo de Maria Santíssima e pai nutrício de Jesus Cristo, era de origem nobre, como testificam os evangelistas Mateus e Lucas. A genealogia de José remonta a Davi, e Davi aos patriarcas do Antigo Testamento. Mais importante, porém, que a origem é a virtude que tanto enobrece a alma de São José, a humildade. Não sabemos aonde o santo patriarca nasceu. Alguns opinam que era natural de Nazaré, na Galiléia, onde trabalhava na oficina de carpinteiro. Outros, porém, acham mais provável que Belém tenha sido a cidade natal de São José, pois Belém foi a cidade de Davi. A mãe de José era esta. Não devemos estranhar a pobreza de José. Escolhido para ser o pai putativo do Messias, convinha que compartilhasse a vida pobre deste. Nada sabemos a respeito da infância de São José, e nem tampouco da vida que levou até o casamento com Maria Santíssima. Os santos evangelhos não nos dizem coisa alguma a esse respeito. Limitaram-se apenas a afirmar que São José era justo, o que quer dizer, José era cumpridor da lei, homem santo. Que a virtude e a santidade de São José foram extraordinárias, vemos pela grande e importante missão que Deus lhe confiou. Segundo a doutrina de São Tomás de Aquino, Deus confere as graças e privilégios à medida da dignidade e da elevação do estado a que destina o indivíduo. Pode imaginar-se dignidade maior que a de São José, que pelos desígnios de Deus devia ser esposo de Maria Santíssima e pai nutrício de seu divino Filho? Parece fora de dúvida que os esponsórios de Maria Santíssima com São José obedeceram a um plano extraordinário da divina providência. Maria Santíssima, consentindo no enlace com o santo descendente de Davi, não podia ter outra coisa em mira senão uma garantia para o futuro, uma defesa de sua virtude e uma satisfação perante a sociedade, visto que, no Antigo Testamento, não era conhecida e muito menos considerada a vida celibatária. Celebrando o contrato de Maria Santíssima, certamente o fez com a garantia absoluta da pureza virginal que, por inspiração divina, votara a Deus. Os irmãos de Jesus, que os evangelhos como tais apresentam, eram filhos de Maria Alfeia, irmã da mãe de Jesus. São Jerônimo afirma que São José conservou em toda a vida a virgindade. Ninguém pode estranhar o título de irmãos de Jesus, visto que os livros bíblicos empregam muitas vezes a palavra irmão, que quer dizer parente. Abraão disse a Lote: não haja contenda entre nós, pois somos irmãos. E Abraão não era irmão, mas tio de Lote. Realizou-se a grandiosa obra da encarnação do Verbo unigênito de Deus. O arcanjo São Gabriel saudou a Maria e comunicou-lhe o grande mistério que nela se havia de realizar. Maria pronunciou o fiat, consentindo na maternidade que se operaria nela pelo Espírito Santo, e deixou a São José em completa ignorância. Com esse consentimento, dirigiu-se à casa de Santa Isabel, onde se demorou 3 meses, e de volta para casa, seu estado causou no espírito de José as mais graves preocupações e cruéis dúvidas. A virtude e a santidade da esposa estavam acima de qualquer suspeita, não lhe permitindo explicação menos favorável. De outro lado, se vai diante de uma realidade que lhe torturava a alma. Nesta perplexidade invencível, resolveu abandonar a esposa. Quando já tinha providenciado tudo para a partida, apareceu-lhe em sonho um anjo do Senhor e disse-lhe: José, filho de Davi, não temas admitir Maria, tua esposa, porque o que nela se operou é obra do Espírito Santo. Foram assim de vez dissipadas as negras nuvens do espírito de José. É mais fácil imaginar do que descrever a alegria que lhe foi na alma,
sabendo do grande mistério que se operava em Maria. Com quanto respeito, com quanta atenção, não teria tratado aquela que pela fé sabia ser o tabernáculo vivo do Messias. A época do nascimento de Jesus coincidiu com a publicação de um decreto do imperador Augusto, exigindo que os súditos romanos se alistassem na cidade de origem. Foi necessária essa determinação imperial para que se cumprissem as profecias do Antigo Testamento que indicavam Belém como cidade onde havia de nascer o Messias. José e Maria, sendo da família de Davi, em obediência ao decreto, fizeram a jornada para aquela cidade. O Messias, prestes a aparecer, chegou ao que era seu e os seus não o receberam. Fecharam-se-lhe as portas, e os pobres pai outro abrigo não acharam, a não ser uma estrebaria fora da cidade. Provação duríssima para um coração tão extremoso como era de São José. Essa tristeza foi largamente recompensada, dando lugar a uma alegria incomparável quando, naquela noite do desterro, Maria Santíssima deu à luz ao Filho de Deus. Com que transporte de alegria não teria contemplado o divino infante, com que satisfação não o teria tomado nos braços e cobertos de ternos beijos. Esta alegria foi aumentada ainda pelas circunstâncias extraordinárias que acompanharam o grande acontecimento. A aparição dos anjos nos campos de Belém e o celestial canto, que igual o mundo jamais ouvira. Desde a sua existência, o comparecimento dos pobres pastores no estábulo mais tarde e a chegada dos reis magos do Oriente. Todos esses fatos, cada qual mais extraordinário, despertaram em São José novos motivos, não só de alegria, como também de grande admiração, pois pela primeira vez lhe surgiu no espírito bem nítida a sublime missão que Deus, na sua bondade, lhe tinha reservado. A missão de pai nutrício de seu filho unigênito. Este conhecimento, se bem que o tenha confundido de certo, lhe encheu a alma de paz indescritível. Passados os 40 dias, José, em companhia do Menino Deus e Maria Santíssima, se dirigiu a Jerusalém em obediência à lei que exigia a apresentação do filho no templo. Sentiu-se-lhe a alma profundamente comovida pela recepção que tiveram do velho Simeão. Este, sem antes ter visto a criança, conheceu nela o Filho de Deus, e no transporte da satisfação que lhe invadiu a alma, desejou morrer. Pouco tempo depois, São José recebeu de Deus a ordem de fugir com a família para o Egito, para assim salvar a vida da criança, que estava seriamente ameaçada pelo rei Herodes. Sem demora, se pôs a caminho e ficou no Egito, até segunda ordem. Esta veio quando os perseguidores de Jesus tinham morrido, e José voltou para sua terra. Por cautela, porém, não ficou em Belém, mas se estabeleceu em Nazaré. Conforme o costume na terra dos judeus, José ia anualmente, por ocasião da Páscoa, a Jerusalém para oferecer a Deus no templo os sacrifícios prescritos pela lei. Quando o menino Jesus tinha 12 anos, foi pela primeira vez com os pais a Jerusalém. No dia da partida, Jesus ficou no templo, sem que os pais o soubessem. Resultou daí a grande aflição para as duas santas pessoas, que com a maior ânsia procuraram o filho durante 3 dias, ora nas casas dos parentes, ora entre os grupos dos romeiros já de volta, até que o acharam no templo, sentado no meio dos sacerdotes e escribas. Jesus desceu com os pais para Nazaré e ficou-lhe sujeito. É tudo quanto sabemos de São José e o que os santos evangelhos dele nos relatam. Sendo a Sagrada Família legalmente constituída, José era considerado pai de Jesus e Jesus filho do carpinteiro. Não devemos pôr em dúvida que José tenha trabalhado com toda a dedicação para ganhar o sustento das pessoas confiadas ao seu cuidado. Da mesma forma, é certo que Jesus cumpriu para com ele as obrigações de filho, prestando-lhe obediência, respeito e amor do modo mais perfeito. Ignora-se quando São José morreu. Há razões que fazem supor que o deslance se tenha dado antes da vida pública de Jesus Cristo. Certamente não se achava mais entre os vivos quando seu filho morreu na cruz. Do contrário, não se explicaria por que Jesus recomendou a mãe a São João Evangelista, não tendo para isso razão se estivesse vivo São José.
Que morte santa terá tido o pai nutrício de Jesus! Que felicidade morrer nos braços do próprio Jesus Cristo, tendo à cabeceira a Mãe de Deus! Mortal algum teve igual ventura. A Igreja, com muita razão, invoca São José como padroeiro dos moribundos, e os cristãos se lhe dirigem com confiança para alcançar a graça de uma boa morte. Não existem relíquias de São José, nem tampouco sabe-se algo do lugar onde lhe foi sepultado o corpo. Homens ilustrados e versados nas ciências teológicas, houve-há quem defenda a opinião de que São José, em atenção à sua alta posição e grande santidade, foi, como São João Batista, santificado antes do nascimento, e já gozava de corpo e alma da glória de Deus no céu, em companhia de Jesus, seu Filho, e Maria, sua Santíssima Esposa. Grande deve ser a nossa confiança na intercessão de São José. A dignidade, a amizade íntima com Jesus e Maria, o lugar proeminente no plano da redação, são outros tantos títulos que lhe garantem a influência e o poder junto ao trono de Deus. Não há pessoa, não há classe que não possa, que não deva se lhe dirigir. Santa Teresa, a grande propagandista da devoção a São José, chegou a dizer: não me lembro de ter me dirigido a São José sem tivesse obtido tudo que pedira. A devoção a São José na Igreja Católica é antiquíssima. A Igreja do Oriente celebra-lhe a festa desde o século IX, no domingo depois do Natal. Os coptos comemoram-na no dia 20 de julho. Os carmelitas introduziram na Igreja Ocidental. Os franciscanos, em 1399, já festejavam a comemoração do Santo Patriarca. Xisto IV inseriu-a no breviário e no missal. Gregório XV generalizou-o em toda a Igreja. Clemente XI compôs ofício com os hinos para o dia 19 de março e colocou as missões da China sob a proteção de São José. Pio IX introduziu em 1847 a festa do patrocínio de São José. Em 1871 declarou-o padroeiro da Igreja Católica. Leão XIII e Benedito XV recomendaram aos fiéis a devoção a São José de um modo particular, chegando este último Papa a inserir no missal um prefácio próprio. Reflexões. São José é um dos grandes santos a que a Igreja patenteia maior devoção e confiança, e com razão, o esposo de Maria Santíssima, o Pai putativo de Cristo, tendo recebido de Deus as mais honrosas distinções, quão caro não deve ser o Onipotente, quanto poder não deve ter sobre o coração do Divino Filho. Recorram, pois, àquele grande modelo de vida oculta e contemplativa, os que escolheram para si a parte melhor no caminho da perfeição. Recorram a ele, ao modelo de vida ativa, aqueles que devem se santificar no trabalho manual e na duríssima fadiga. Recorram todos a São José para obter a pureza do corpo, da alma e do espírito. A sua vigilância foi confiada à própria inocência, Jesus Cristo e à Virgem das Virgens, Maria Santíssima. Recorram todos a São José para obter uma boa morte, santa, recompensa de uma vida pura. Ele é o advogado dos agonizantes, porque só ele, entre os mortais, teve a graça de expirar nos braços de Jesus e de Maria. São José, rogai por nós.